comigo. Tô brincando, hein, Genir? Então, como eu falei, o tecido hematopoético ele é produzido nos ossos, né? Nos ossos longos, nos ossos da bacia. Por isso que a gente não faz transfusão de medula óssea, já ouviram falar nisso? Não é transfusão da medula espinal, não, gente. Pelo amor de Deus. Nunca faz. Porque se tiver transfusão da medula espinal, a pessoa fica paraplégica, tá? Na medula espinal não se mexe, né? Não se mexe. Quando fala em transfusão de medula, é a transfusão de medula óssea vermelha, tá? Uma agulha desse tamanho que é puncionada lá na medula óssea, dói pra caramba, lá na bacia, né? Dói pra caramba, eles retiram um pouco dessa medula e fazem a transfusão de sangue, né? Isso é muito comum em pessoas que têm algum problema no sangue, né? Algum problema nas células sanguíneas, de produção de células sanguíneas, como, por exemplo, pessoas que sofrem com leucemia, que é um câncer do sangue, nas células sanguíneas, dos leucócitos. Então, essas pessoas têm que fazer transfusão de medula óssea direto, porque elas têm esses leucócitos deficientes, tá? Mas nos embriões? Eu já falei para vocês que nos embriões, os embriões não têm osso, né? Os ossos são formados a partir de feto para lá, tá? Os ossos dos embriões são ossos cartilaginosos, né? Então, como que é produzida esse tecido ósseo? Especificamente no embrião, tecido hematopoético, perdão. O tecido hematopoético ele é produzido no baço, que é uma grande glândula que a gente tem aqui embaixo do peito esquerdo, tá? A gente não tem dois baços, a gente só tem um, tá? Fica nessa região esquerda. E também é produzido, esse tecido hematopoético é produzido no fígado. Esse embrião, tá, gente? Formou osso, de feto para lá, de adulto até morrer, a gente produz as células sanguíneas nos nossos ossos, no interior de alguns ossos, tá? Mas no embrião é produzido no baço e no fígado, porque eles têm ossos cartilaginosos. Bom, essa medula óssea, tá? Ela é dividida em dois grupos. Então, a gente tem a célula-tronco mieloide, tá? Que vão formar hemácias, plaquetas, como nós já mostramos, e ela também produz a maioria dos leucócitos. Então, dentro dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, a gente tem uma pancada de células específicas. Cada uma tem a sua função ali na defesa do corpo, tá? Então, os leucócitos é como um grande quartel, tá? Formado por soldados, mas cada soldado tem uma função, tá? Então, os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos, os macrófagos, cada um vai ter uma função diferente, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, tá? E a grande maioria desses leucócitos são produzidos pelas células mieloides, e as hemácias e as plaquetas também. Mas a célula-tronco linfóide, elas produzem apenas os linfócitos B, tá? Que são os linfócitos que produzem os nossos anticorpos, né? Vocês já ouviram falar de anticorpos, da importância desses anticorpos para a defesa do corpo, né? Nessa época aí de coronavírus, a gente tem ouvido falar muito sobre anticorpos, tá? As vacinas ativam a produção de anticorpos no nosso corpo. E esses anticorpos são produzidos pelos linfócitos B, tá? Então, se vocês puderem anotar, anotem, gente. Porque, assim, nos outros anos, isso não caiu tanto, tá? Mas eu tenho quase certeza, se eu pudesse apostar um dinheiro, tenho certeza que alguma coisa de célula imune vai cair no Enem principalmente, vai cair. Porque a gente está falando muito, né, sobre vacina, sobre coronavírus, então eu tenho a certeza que alguma questão relacionada a isso vai cair. Então, não esqueçam, anotem,
Os linfócitos B são os nossos leucócitos, os glóbulos brancos, que produzem os anticorpos. Então, os anticorpos são produzidos por quem? Pelos linfócitos B. Show? Esquece os outros leucócitos. Cada leucócito tem a sua função, como eu falei. A função do linfócito B é produzir o quê? Anticorpos. É chato, é repetitivo, mas para que vocês não esqueçam, tá? E os linfócitos T também são produzidas por essas células tronco linfóides, tá? As células T, como as células TCD4, tá? Elas são células importantíssimas porque elas funcionam para dar o alarme no sistema imune, tá? É como se fosse aquele avisador, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, a gente tem um grupo lá de indivíduos que funcionam como, são chamados como é que é o nome? Foguete. Enfim, eles são os avisadores ali, eles dão um aviso para quando a polícia está chegando, né? Então, os linfócitos TCD4 funcionam mais ou menos nesse sentido. Eles avisam o sistema imune, tá? Que o sistema imune está ali, o corpo está sendo invadido por algum micro-organismo invasor, beleza? Então, as células TCD4 são importantíssimas. São as células de defesa que dão um alarme, tá? E adivinhe, já falei isso com vocês, adivinhe qual célula o vírus da AIDS ele infecta. E é justamente a TCD4. Por isso que as pessoas que são portadoras do vírus da AIDS, elas têm uma imunodeficiência grave, tá? Por quê? Porque essa célula TCD4 é invadida, né? E ela deixa de dar o alarme ali para o corpo, para as outras células do sistema imune. E aí o que acontece? Um outro micro-organismo invasor, como o que causa pneumonia, né? O que causa toxoplasmose, né? Outras doenças oportunistas vão invadir o corpo daquela pessoa que está debilitada, tá? Então, o vírus da AIDS ele ataca o nosso sistema imune, mais especificamente a célula TCD4, que é um linfócito T, que é produzida pela célula tronco linfóide, tá? Isso é importante anotar porque cai bastante. Cai bastante. Quase todo ano cai questão de vírus da AIDS, né? Porque é um tema importante. Beleza? Então, para que vocês saibam, eu tenho célula tronco mieloide, que produz hemácias, plaquetas e a maioria dos leucócitos, e a célula tronco linfóide, que produz linfócito B e linfócito T, tá? As células percussoras dos linfócitos T migram posteriormente para o timo, aonde ocorre a maturação dessas células, tá? Então, o timo, que é uma glândulazinha que a gente tem também aqui nessa região do pescoço, né? Ela é importante para a maturação de algumas células importantes do nosso sistema imune, como as células dos linfócitos, que são percussoras dos linfócitos T. Show de bola? Então aqui, ó, na medula óssea, eu tenho uma grande célula tronco hematopoética, tá? Pluripotente, porque ela só vai se diferenciar em outras células sanguíneas, não é uma célula totipotente. Isso eu também queria que vocês anotassem, porque isso às vezes cai, tá? A diferença de célula tronco totipotente, tá? E célula tronco pluripotente, tá? O que é uma célula tronco totipotente? É muito fácil, é muito fácil. Só o nomezinho que é complicado, mas é muito fácil. Célula tronco totipotente é uma célula do corpo, é uma célula tronco, que ela pode dar origem a qualquer outra célula do corpo, a qualquer outra célula do corpo. Por isso que estudos com célula tronco estão sendo feitos, né? Porque ela pode dar origem a qualquer outra célula do corpo e formar qualquer outro tecido, qualquer órgão, tá? Então, uma pessoa com um membro amputado,
né, com essa célula-tronco, ela poderia gerar tecidos que vão dar origem a uma perna nova. Tá? Então, esses estudos estão sendo ainda feitos, tá? Mas o Comitê de Ética ainda não está liberando por N questões que eu não vou entrar aqui agora. Tá? Mas isso é uma célula-tronco totipotente. O que é? Uma célula que pode dar origem a qualquer célula do corpo. Qualquer. E uma célula-tronco pluripotente? É uma célula-tronco que dá origem às outras células, mas células específicas de um determinado grupo, né? Como a do tecido sanguíneo. Tá? Então, as células-tronco hematopoéticas são pluripotentes, porque elas produzem aqui, ó, vários tipos de células. Essa célula pluripotente, ela dá origem aos leucócitos, aos glóbulos brancos, dá origem às hemácias, tá? Que são chamados de eritrócitos também, dá origem às plaquetas, dá origem aos linfócitos B, T, mas só dá origem às células sanguíneas. Não pode dar origem a outro tipo de célula, por isso que a gente chama de pluripotente, diferente de totipotente, tá? Então eu tenho aqui, ó, os dois grupos, célula-tronco mieloide, que vai dar origem a todas essas células aqui, ó, plaquetas, eritrócitos e a maioria dos leucócitos, e a célula-tronco linfóide, como eu já falei, que dá origem ao linfócito B e ao linfócito T. Beleza? Show? Estou falando demais, gente, estou falando muito rápido. Ficou alguma dúvida aí nessas questões? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para complementar? Alguém tem uma curiosidade aí? Eu adoro quando vocês lançam curiosidade, um conhecimento prévio que vocês já tinham. Alguém tem alguma coisa para falar aí? Para agregar na aula? Alguma dúvida para a gente retirar? Tá tranquilo? Tá fácil? Titio não tá indo rápido? Tá de boa? E aí? Posso continuar aqui? Tá travando? Então tá, então vou lá. Jessiquinha conseguiu entrar? Jessiquinha, tá de boa aí? Então vamos lá, gente, vamos dar prosseguimento. Entenderam isso aqui? Entende tudo, tá? Então, ó, já falei do timo, né? O timo é uma célula. Fica... falei pescoço, desculpa, gente. Eu confundi com tireoide, meu Deus do céu. Eu falei pescoço, mas o timo, ele tá aqui, ó, nessa região peitoral, tá? Próximo ali dos pulmões. Beleza? O timo é uma célula que é uma glândula, desculpa, é uma glândula que é ali naquela glândula que as células dos glóbulos brancos, elas vão terminar de maturar. Então elas são produzidas na medula óssea, tá? Mas elas terminam o processo de maturação delas no timo, tá? Algumas também terminam no baço. Então o baço e o timo são glândulas importantes para quê? Para maturação de células do nosso sistema imune, mais especificamente do linfócito T, tá? Mais especificamente do linfócito T. Show de bola? Tá? Qualquer questão que cair alguma coisa. Para que o baço é importante? Para que o timo é importante, você já sabe, para a maturação de células do nosso sistema imune. Tá? Tecidos linfóides. Tecidos linfóides como o timo, onde se concentram os linfócitos em formação e amadurecimento, são denominados tecidos linfóides. São encontrados no fígado, como eu já falei, do embrião, na medula óssea e nos linfonodos. Tá? O tecido linfóide está sempre associado aos vasos do sistema linfático. Então, a gente tem dois tipos de vasos, tá, que transportam alguma coisa. A gente tem os vasos sanguíneos, que transportam o sangue, e os vasos linfáticos. Tá? Os vasos linfáticos eles são importantes para o processo osmótico do nosso sangue, né? Mais especificamente do plasma. Todos vocês acho que já viram, né? Pessoas que sofrem com elefantíase, tá? Que é uma doença que eu tenho nos membros inferiores, ela causa um inchaço dos membros inferiores, né? Por quê? Porque um micro-organismo ele invade
esses vasos do sistema linfático, e aí eu não tenho a circulação necessária desse sangue. Então, esse plasma, ele acaba extravasando. No momento que ele extravasa, ele provoca esse inchaço dos membros inferiores, que a gente chama de elefantíase. É uma doença bem chata, bem grave, tá? Então, o tecido linfóide está sempre associado a esses vasos do sistema linfático, no interior dos quais se encontra a linfa, que é um fluido que difere do sangue por não apresentar hemácias, tá? Então, o que ela apresenta? Ela apresenta sais, minerais, né, algumas substâncias orgânicas e também células de defesa. É pelos vasos do sistema linfático que essas células de defesa vão ser também distribuídas para outras regiões do corpo, tá? Então aqui, ó, eu tenho os vasos linfáticos, né, por onde são distribuídas essas células de defesa já maduras, né? E eu tenho aqui os linfonodos, onde ocorre a maturação dessas células de defesa, né? Por isso que às vezes eu tenho inchaço dessa região, né? Não sei se vocês já ouviram falar em íngua. No meu tempo, quando eu era criança, a gente tinha muito, né? Quando a gente estava com alguma infecção, né, bacteriana, viral, a gente tinha um inchaço na região aqui da virilha que a gente chama de íngua. Não sei se ainda chama de íngua ainda hoje, tá? Mas é um inchaço nessas regiões da axila, aí dói, não dói? Na virilha, aqui no pescoço, porque nessas regiões a gente tem muito linfonodos e eles incham quando o corpo é invadido por alguma bactéria, tá? Por que eles incham? Porque ali eu tenho o processo de defesa. Tem a maturação de células, eu tenho ali também o processo de defesa, onde essas células de defesa vão matar essas células invasoras, esses organismos invasores, né? Então aí dá naquela região ali, predominantemente naquela região, um inchaço, tá? E esse inchaço é ocasionado pelo inchaço dos linfonodos. Show de bola? Professor, se uma veia estourar, quanto tempo a pessoa sobrevive? Boa pergunta, Julinho. Professor, a barriga d'água incha os linfonodos também? Outra boa pergunta, Malu. Então vou responder primeiro a Julinho. Bom, a gente vai ver, Julinho e turma, quando a gente chegar lá em sistema cardiovascular, a gente vai estudar o coração e os vasos, que existem diferenças anatômicas de veias para artérias, tá? Algumas diferenças anatômicas. Diferença principal, nas veias, os vasos das veias, ela tem um calibre menor. O calibre do vaso é menor, tá? E aí, professor de física, ele pode explicar melhor isso para você, tá? Essas duas, pressão e a área, é inversamente proporcional. Então, se eu diminuo o calibre do meu vaso, eu aumento a minha pressão. Por isso que a pressão nas artérias ela é maior, tá? A pressão nas artérias é de 120 milímetros de mercúrio, né? Mas em outras pessoas isso pode estar até elevado. A pressão é muito grande nas artérias. Nas veias é diferente, tá? As veias ela tem um calibre maior, então eu aumento a minha área. Se eu aumento a minha área, ó, inversamente proporcional, eu diminuo a minha pressão. Então a pressão na veia é menor. Então, se uma veia estourar, como a pressão é menor, eu não vou perder tanto sangue, né? Por quê? Porque ali o processo de coagulação sanguínea vai ocorrer no indivíduo saudável, né? Com a plaqueta boa, ele vai ocorrer e ali eu vou cicatrizar aquele vaso e a pessoa não vai ter grandes problemas. Agora, se eu estourar uma carótida, como aqui, ó, muitos acidentes ocorrem da pessoa cortar aqui o pescoço e romper a carótida, aí eu tenho extravasamento da artéria, onde a pressão é muito grande. Então a hemorragia vai ser muito grande e a pessoa, se ela não tiver ali um profissional de saúde próximo dela, que vai tentar conter aquela hemorragia com algumas técnicas eficazes,
ela pode morrer em alguns minutos ou segundos, tá? Então, se eu estourar uma veia, ela não sendo uma veia tão grande, aí depende também se ela é uma veia muito grande, como a veia cava, que a gente vai ver nas aulas de sistema cardiovascular. Se não for uma veia tão grande, eu não tenho grandes problemas porque a pressão é menor. Agora, se for numa artéria, a pessoa morre em alguns segundos, porque eu tenho a hemorragia, ela é muito grande no sangue, né? E a pessoa perde sangue muito rápido. Por isso que aqui superficialmente a gente tem veia, né? A gente não tem artéria na nossa pele superficialmente, tá? As artérias são mais profundas, né? Estão mais dentro ali dos músculos. Por quê? Porque se eu cortar uma artéria, eu vou ter uma hemorragia muito grande, tá? Então, eu tenho aí diferença de veia para artéria. Tá? Outra coisa, uma curiosidade também importante. O enfermeiro, ele tira o nosso sangue de qual vaso? Que vocês acham? Das veias ou das artérias? Das veias, né? Por quê? Porque se tirar o sangue da artéria, vai espirrar sangue para tudo quanto é lado, porque a pressão é muito grande, tá? Então a gente tem essa diferença aí, espero ter respondido sua pergunta. Tá, Julinho? Agora, Malu, a barriga d'água. Tem até no... Eu acho que a Malu também retirou essa informação de lá. Tem até no... Depois vocês leiam na apostila essa informação bastante relevante da barriga d'água. A barriga d'água, ela dá em indivíduos que sofrem desnutrição. Então, isso ocorre em regiões como a África, né? Que a população sofre com a desnutrição. Em algumas, que a gente está acostumado sempre a falar África, né? Mas aqui também no Brasil, muita gente passa fome, né? E não só no sertão, tá? No Rio de Janeiro. Eu nem gosto muito de comentar, mas eu faço alguns trabalhos, alguns projetos sociais, né? E, cara, numa comunidade chamada Furquim Mendes, ali em Caxias, Jardim América, Vigário Geral, não sei muito bem ali, aquela região. Mas ela se chama Furquim Mendes. Gente, é uma coisa horrível, horrível, horrível. As pessoas vivem em casas de barro, né? Com esgoto a céu aberto, as crianças brincando no esgoto, junto com animais como porcos, né? Então é uma coisa muito triste, uma coisa muito triste. Às vezes a gente pensa que só existe na África, não. Mas muita gente passa muita necessidade aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Então, assim, voltando, pessoas que sofrem com desnutrição, principalmente crianças, elas têm menos carboidratos, lipídios e proteínas, né? Uma dessas proteínas é a albumina. Essa albumina, ela é importante para manter o equilíbrio osmótico, né? Então, eu já mostrei para vocês a osmose. O que é a osmose? Onde eu tenho um ambiente mais concentrado, tá? Eu vou ter ali o transporte da água. Então, no ambiente mais concentrado, a água, ela vai o quê? Ela vai entrar, tá? Porque o ambiente está mais concentrado. Se o ambiente está menos concentrado, a água vai o quê? Sair, né? Então, a albumina, que é uma proteína importante, se eu tenho menos proteína no sangue, se eu tenho menos albumina no sangue, esse plasma sanguíneo ele vai extravasar, ele vai sair dos vasos e vai habitar nas cavidades abdominais, né? Por isso que eu tenho o que eu chamo de barriga d'água, tá? Que ocorre por essa diminuição da proteína albumina, tá? Então, espero também ter respondido a sua pergunta, Malu. Ficou esclarecido tudo? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui com o nosso tecido hematopoético. Respondi, Malu, sua pergunta? Show de bola. Então, como eu falei, né? Nos elementos figurados, eu tenho plasma, desculpa. O plasma é a matriz extracelular. Tá? Nos elementos figurados, eu tenho as plaquetas, as hemácias e os leucócitos, que são as células. A matriz extracelular é formada pelo plasma sanguíneo, que é composto principalmente, como eu falei para vocês, por água, tá? Cerca de 90% do plasma é constituído por água, e o restante é constituído por outras substâncias, como proteínas, sais minerais,
hormônios, né, nutrientes que a gente adquire na nossa alimentação, alguns gases como oxigênio, gás carbônico e as excreções, tá? Então aqui, ó, nosso plasma sanguíneo tá a albumina, que eu já falei para vocês, as imunoglobulinas, que são os anticorpos. Então todas essas substâncias, né, e a água formam o plasma sanguíneo, né? Então quando a gente vai fazer exame de sangue hemograma completo, geralmente o técnico lá, né, ele coloca o nosso sangue em centrífugas que vão rodar, 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 e aí vão separar, ó, o plasma dos elementos figurados. O sangue todo, total, é formado por isso tudo, tá? Mas a gente, quando a gente coloca o sangue numa centrífuga, a gente tem a separação. E a gente tem aqui, ó, o plasma, que é constituído por essas substâncias, né? E forma 60% do sangue, e os outros 40% são os elementos figurados. Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Show? Então falamos do plasma sanguíneo e agora falamos da matriz extracelular, né? E agora vamos falar dos elementos figurados, né? Que são constituídos pelas hemácias, né? Primeiro, pelas hemácias, que são células, gente. Os mamíferos possuem hemácias anucleadas. Isso é uma sinapomorfia. O que é uma sinapomorfia? É uma característica de mamíferos. Eles possuem células anucleadas. Anucleadas. Células das hemácias, tá? As hemácias são anucleadas. Por quê? Porque elas não têm outra função que não transportar oxigênio e gás carbônico, tá? Então as hemácias atuam no transporte de gases, O2, principalmente O2 e gás carbônico também, a sua destruição posteriormente é no baço e no fígado, tá? Então tem aqui, ó, um eritoblasto, que é a célula precursora das hemácias, tá? Ele anteriormente ele tinha núcleo, tá? Mas aí, ó, ele vai perdendo o seu núcleo e formando as hemácias, beleza? As hemácias, dentro das hemácias eu tenho hemoglobinas, que são elas que transportam o oxigênio, tá? Então eu tenho aqui uma hemoglobina, ó, ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas, né? São proteínas, então são formadas por polipeptídeos. Eu tenho aqui 4 cadeias, olha só. E eu tenho aqui no centro de cada uma dessas cadeias um grupo M, que é formado por um átomo de ferro. É esse átomo de ferro que vai se ligar ao oxigênio e o oxigênio ele será transportado. Quando eu tenho essa ligação do oxigênio com a hemoglobina, eu chamo essa hemoglobina de oxihemoglobina. Show de bola? Em pessoas com anemias, eu tenho várias anemias, né? Eu não, eu não tenho anemia. Sim, as pessoas. Muitas pessoas têm anemias diferentes. Existem anemias diferentes. A anemia ferropriva é a anemia mais comum, que é a anemia por falta de ferro, tá? Anemia ferropriva. Mas existe também uma doença grave chamada de anemia falciforme, tá? O que é uma anemia falciforme? Onde eu tenho a formação de algumas hemácias deformadas, tá? É na forma de foice, né? Por isso que a gente chama de anemia falciforme. Por que quem tem anemia falciforme, essa doença pode ser grave? Porque eu tenho, primeiro, uma baixa produção de hemoglobina nessas hemácias, tá? E com isso eu tenho uma deficiência no transporte de oxigênio para as células, né? Eu tenho deficiência de ferro também, e eu tenho algumas hemorragias, porque quando a gente vai ver, quando os coágulos sanguíneos são formados, eles têm um determinado tamanho. Como as células, as hemácias de quem tem anemia falciforme, essas células são menorzinhas, elas conseguem passar por essa fibra, por esse coágulo, tá? Então as pessoas com anemia falciforme geralmente têm muita hemorragia, tá? Por isso elas têm que fazer também transfusão de sangue direto. Tá? E os fatores são genéticos, como a gente mostrou lá nas nossas aulas de Mendel, vocês lembram?
E anemia falciforme é uma característica recessiva, tá? Não é dominante, é recessiva. Bom, falamos das hemácias, vamos falar agora das plaquetas, que como eu disse para vocês, essas plaquetas são importantes para o processo de coagulação sanguínea, tá? Então eu tenho aqui, ó, o megacardioblasto, que é o precursor das plaquetas, é uma célula que ela vai crescendo, 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 olha, como vocês podem ver aqui no slide, e depois ela se fragmenta. Então, as plaquetas nada mais são do que fragmentos de uma célula original, tá? Então, plaqueta não é uma célula, especificamente falando, né? Elas são fragmentos de uma grande célula original que foi degradada, tá? Aí eu formo as plaquetas. Olha aqui, ó, o processo de coagulação sanguínea, que legal. Então eu tenho aqui as lesões, né? A gente jogando uma bola, vai e se machuca, rala o joelho. Então o que acontece para eu não sofrer hemorragia? Eu tenho lesões aqui nos tecidos. Essas plaquetas que estão no meu sangue, elas começam a se aglomerar, e junto com outra substância, que é a tromboplastina, ela vai começar a formar várias e várias outras substâncias, tá? Então tem aqui, ó, a protombina, que é produzida pelo fígado e com a ajuda da vitamina K, tá? Que também está no plasma sanguíneo. Com o cálcio também eu tenho a formação de trombina, tá? Que junto com o fibrinogênio eu formo fibrinas, que são redes que vão captar essas células do sangue, não vai deixar eu ter hemorragias graves, né? Então, ó, essas trombinas, né? Junto com o plasma sanguíneo, junto com o cálcio, que é importante, vitamina K, tudo isso é importante para o processo de coagulação sanguínea. Ela forma uma rede no ferimento, tá? E essa rede não deixa eu ter um extravasamento muito grande de sangue. Tá? Por isso que quando a gente vai fazer qualquer cirurgia, o médico anteriormente ele faz um exame de sangue, um hemograma, para ver se as nossas plaquetas estão num nível aceitável, tá? Porque elas são importantes no processo de coagulação sanguínea. Falei das hemácias, falei das plaquetas, e agora eu tenho os leucócitos. Como eu falei, são as células de defesa. São maiores que as hemácias e são as nossas células de defesa, tá? Então eu tenho aqui, gente, olha só, vários tipos de leucócitos. Olha, eu tenho os neutrófilos, eu tenho os eosinófilos, eu tenho os basófilos. É importante saber o nome disso tudo? Não, não é importante você saber o nome disso tudo. Mas é importante você saber qual a função de cada um. Então, por exemplo, neutrófilos, tá? Esse aqui, se eu pudesse pedir para vocês decorarem assimilarem pediria que vocês assimilassem os neutrófilos, porque eles são os mais importantes aqui. Porque eles fazem a fagocitose de células de micro-organismos invasores, né? Então, o nosso corpo foi invadido por uma bactéria ou por um ferimento. Esse neutrófilo, ele vai sair do vaso sanguíneo por diapedese, processo que a gente chama de diapedese, e vai começar a fagocitar esse micro-organismo invasor. Então, os neutrófilos, eles fagocitam micro-organismos invasores. Show de bola? Tem 1 minuto para encerrar essa parte. Deixa eu primeiro, rapidinho, gente, vou parar aqui o compartilhamento. Deixa eu tirar um print aqui, para depois colocar na chamada. Mas voltem na outra aula, hein? Por favor, que a gente vai terminar tecido sanguíneo e vai começar a falar de fungos também, tá? Não deixem de voltar na outra aula. Estou terminando essa aqui porque está acabando. Mesmo link, tá, meus amores? Beijão. Mesmo link, Julinho. Até. Voltem, hein? Tô de olho.